Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que saudade de vocês e de conversar um pouquinho aqui nas lives, dessas noites, desses dias tão conturbados. Sejam bem-vindos ao Grande Encontro. Esse é o nosso Grande Encontro e hoje eu vou receber um amigo muito especial, que é o Cristiano Celso. Olha, ele já está online, eu já vou colocar ele aqui. Já vou chamar ele aqui para eu não ficar aqui sozinho. Gente boa, a gente toma um café, conversa e a noite vai embora. E é por isso que eu convidei o Cristiano para participar comigo dessa live. Aí ele chegando aí já. Não tenho dúvida de que vocês vão adorar ele também. É um cara que eu adoro muito, gosto muito dele. Pelo jeito de ser, pelo exemplo que é, pela simplicidade, pela humildade. Já está entrando. Pessoas agressivas. Esse é o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Pessoas agressivas no trabalho, pessoas agressivas na escola, na igreja, nos demais convívios sociais. Você tem dificuldade de falar de conviver com pessoas agressivas, né? Por que elas são agressivas? Você sofre com isso? É difícil? Você chora à noite? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Cristiano já está online, meu amigo. Boa noite para você. Grande amigo Vieira, boa noite, hein? Prazer imenso estar podendo fazer parte desse momento, hein? Que Posso dizer satisfação, meu caro. Posso dizer que estou realizando um sonho, hein? Um grande momento aqui, fazer uma live ao lado do Cristiano. E eu contigo, cara. Tamo junto. Satisfação é Bom, grande, hein? meu amigo, obrigado, viu, pela oportunidade. Acho que a noite vai ser Agradeço. bastante proveitosa, né? Para a gente aprender junto. Eu já queria dizer isso pro pessoal aqui, tá, Sim. gente? Vamos aprender junto. Não tem dono da verdade aqui, não tem nada feito aqui, nada fechado. A ideia, a gente vai trazer aqui alguns conteúdos que a gente tem tido contato. Vou contar só um pouquinho como que eu e Cristiano nos conhecemos. Eu trabalho na Cocre, que é uma cooperativa do Sistema Sicoob. O Cristiano também trabalha lá já há mais de 15 anos, 17 anos. E nós nos conhecemos lá. Eu estou há 2 anos, ele está há 17. Nos conhecemos lá. Eu à frente da área de comunicação, marketing e sustentabilidade. O Cristiano como diretor da área de controles internos e risco. Já foi diretor de negócio, já foi diretor de vários setores ali da Cocre, né? E nós nos conhecemos lá. Hoje nós não vamos falar de Cocre, não é o objetivo dessa live, não estamos representando a Cocre aqui, mas estamos aqui como dois amigos que às vezes eu estou lá no meu trabalho, estou na minha mesa, né, Cris? E Sim. aí o Cris fala, tive acesso a um conteúdo aqui lá no curso de neurociência, Sim. senta aqui. Daí a gente senta, começa a conversar, e é esse papo que a gente quer trazer aqui pro pessoal, né, Cris? Sim. Falo que é um tema muito importante, né, Vieira? E, infelizmente, temos contato com esse tema. É cada vez mais normal observarmos esse tema na nossa sociedade, infelizmente. Eu acho que assim, cabe a cada um de nós administrar esse sentimento, né, e ajudar os outros, né, nos ajudar e ajudar os outros também, tá? Antes da gente começar a bater um papo aqui, agradecer, né, todo o pessoal da Cocre. Eu vi que o Nivaldo está aqui, né, o Nivaldo é Nivaldo nosso tá aí. diretor Um executivo. abraço pro Foi o Nivaldo, aquele primeiro que abraço. entrou. O Nivaldo foi o É, primeiro que acessou. um Forte salve pro abraço, Nivaldo. Nivaldo. Salve pro Nivaldo. É uma satisfação muito grande, né? Fazer parte desse momento e ver aqui que vários colaboradores aí da Cocre estão prestigiando, né, um pouquinho do nosso conhecimento, tá? Então, Eu acho vi que aí, eu vi a é bom. Beatriz, tô vendo a Karina, enfim, tô sendo injusto esquecendo alguém aqui, mas é que vai aparecendo e vai sumindo pra Vai gente. Então, aprender. obrigado, gente, obrigado. Espero que a gente possa contribuir, né? Perfeito. Maravilha. É isso. Vamos entrar no nosso tema já então, né, Cris? Vamos lá. Cristiano e eu, a gente conversa bastante sobre isso. O Cristiano, ele tá fazendo neurociência, que é um curso que eu admiro muito, e eu tô cursando psicanálise. Por quê? Nós dois temos algo em comum que é gostar muito de falar sobre pessoas, né, sobre comportamento, o porquê é que a gente toma determinada atitude no dia a dia, e a gente acha que está sendo consciente, né? Ah, eu estou fazendo porque eu quero. É, e aí Cristiano pode falar com muito mais propriedade, um número que já assusta, né? Que é mais de 90%, isso a neurociência diz e a psicanálise diz também,
mais de 90% das nossas ações do nosso dia não são conscientes. Elas são inconscientes. Então pega o seu dia, que tem 24 horas, e coloca que durante 23 horas ou 22 horas do seu dia, você está agindo de forma inconsciente, de um jeito que você não gostaria de agir, mas que você acaba agindo porque existe um padrão, existe um comportamento já embutido ali e você faz coisas que não gostaria de fazer. Não só você, como todos nós. Mais de 90% é inconsciente. Só 10% é consciente. Ou menos do que 10, né? Então, quando a gente parte desse princípio, nós começamos já a olhar o ser humano com um olhar diferente mesmo, né, Cristiano? Sim. Não é um simplesmente olhar, porque a gente às vezes olha alguém que está com dificuldade no trabalho e pensa, ah, não trabalha porque é vagabundo, porque não gosta de trabalhar. Pera, o que está acontecendo? Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de sensibilidade perante a outra pessoa, a gente começa a entender um pouco melhor os motivos que levam a pessoa a ter determinados tipos de reação, né? A agressividade em si, já puxando um pouco para a neurociência, ela é em decorrência da raiva, né? Contudo, a raiva, se bem utilizada, ela faz bem para você, né? Por exemplo, eu posso ficar com raiva de mim de não ter conquistado um objetivo que eu queria no meu trabalho. E isso vai potencializar outros fatores do meu trabalho para que eu consiga realizar esse objetivo. Então, a raiva, nesse sentido, ela foi bem utilizada. A raiva na neurociência, quando ela não é bem utilizada, ela desperta a agressividade. A agressividade aí no fator negativo. E é isso que a gente precisa trabalhar. Tá? É esse fator. Muito bom, muito boa essa introdução. Nós vamos dividir, pessoal, essa live, então, em 3 tópicos para a gente poder conversar com vocês. E eu vou pedir para mandarem perguntas, comentários, porque assim a coisa fica mais dinâmica, tá? Primeiro, o que é a agressividade para psicanálise e também para neurociência? Nós vamos tentar responder. Eu vou falar um pouquinho, depois o Cristiano fala também. Importante citar o seguinte, gente, nós não estamos em momento algum, e não vamos fazer isso em momento algum, que é fazer apologia à agressividade, muito menos à violência. É diferente. A agressividade é uma coisa, violência é outra. Então, qualquer tipo de violência, seja ela contra a mulher, contra grupos de minoria, contra quem seja, contra animais, nós somos contra. Então, tem que ser denunciado, tem que ser tomadas as devidas providências, não é isso que estamos falando. Vamos falar então de agressividade, que é diferente de violência. Quando a gente fala de agressividade, e aí eu já vou me estender um pouquinho mais aqui para falar a versão da psicanálise, e depois o Cristiano vai complementar com a da neurociência. Cris, eu me surpreendi quando eu, pesquisando sobre agressividade, descobri que todos nós somos agressivos. Em algum momento, nós somos agressivos. Todos nós somos tóxicos. Todos nós temos algum momento em que nós somos o espinho na carne de alguém. E por que é que isso acontece? Porque todos nós temos comportamentos, como a gente já falou aqui, que não são comportamentos conscientes. A gente age da forma que a gente não gostaria de agir. E muitas vezes, até sendo bonzinho, nós podemos ser agressivos. E um exemplo disso é quando você é bom excessivamente e você é tão bom, mas tão bom para a pessoa que você causa mal a ela e não deixa ela se desenvolver. Isso é uma forma de agressividade também. Mas agressividade também não quer dizer somente sobre gritar, somente sobre falar palavras duras. Isso é também agressividade, falar palavras duras. Mas quando a gente fala de agressividade, isso vai flertar muito ali com pessoas tóxicas. Nós podemos citar exemplos de pessoas no trabalho, por exemplo, que puxam tapete, que mentem, ou que não passam informação, que preferem se fechar e não se relacionar. Pessoas que vão te humilhar, te diminuir, seja no trabalho, né, em qualquer convívio social, que vão diminuir, que não vão valorizar o seu esforço. Tudo isso é agressividade, segundo a psicanálise.
E aí, nós temos o costume, né, e a tendência, Cris, nós somos seres humanos, nós somos seres que estamos em busca de segurança. E nós estamos cada um lutando pelo seu espaço. Instintivamente, nós somos isso. E na mesma hora que isso acontece, quando alguém mente, quando alguém trai, quando alguém fecha a cara, quando alguém desfaz, quando alguém é irônico, a ironia é uma grande forma de agressividade. Quando alguém é irônico, automaticamente nós já não utilizamos o nosso pensamento complexo e utilizamos o nosso pensamento simplista, simplório mesmo, que dá a resposta rápida. Essa pessoa não presta. Essa pessoa não tem alma. Essa pessoa não tem coração. Essa pessoa é má. E, e quando nós fazemos isso, o que, que a gente está fazendo? Pagando a agressividade com mais agressividade. Porque quando taxamos e julgamos o outro, há agressividade nesse julgamento. E quanto mais julgamento vai acontecer. Eu estou sendo julgado, de repente, por ser lento no trabalho, por não ter o mesmo raciocínio do que a maioria, ou por ter um raciocínio diferente. Isso me incomoda, e eu pago de que forma? Fulano é um brucutu. É uma agressividade que eu recebi, e eu estou pagando com agressividade. Esse tipo de comportamento é o que tem feito com que cada vez mais a gente tenha problemas de relacionamento, pessoas não se conhecem, pessoas não se conversam, pessoas, por não se conhecer, não conseguem ter o mínimo de disposição para conhecer o outro. E a gente está nesse embate secular de um julgar o outro a todo momento. Sim. E aí eu me lembro muito de uma fala de Jesus, e eu não vou falar de religião aqui, mas eu vou falar do líder, o histórico, que dizia assim, já há muito tempo, não julgueis para não ser julgado. Porque toda vez que você julga, você está se julgando também. É isso que acontece. E aí eu vou dar um passo um pouquinho atrás para falar do que a psicanálise vai dizer, de onde surge isso. Toda agressividade, ela tem por trás uma coisa chamada medo. Todo agressivo é, antes de ser agressivo, medroso. Ele está com um medo terrível de ficar exposto, de ser negado, de ser abandonado, de ser humilhado, traído, esquecido, deixado de lado. Alguns que estão aqui, acho que vão se lembrar das pirâmides, da pirâmide das necessidades básicas de Maslow, que vai dizer quais são as necessidades básicas do ser humano. Na base dessa pirâmide está lá as necessidades fisiológicas. Eu preciso comer, preciso beber, preciso ir no banheiro, enfim. O segundo step dessa base vai dizer que o ser humano, a necessidade básica dele é de segurança. Então, tudo que ameaçar a segurança, que é a segunda necessidade básica do ser humano, vai ter uma reação. Desde os primórdios, desde os tempos das cavernas, nós buscamos segurança. Então, quando essa segurança ela é atingida, existe uma coisa chamada na psicanálise mecanismo de defesa. Todos nós temos isso, e a neurociência também vai falar disso. Uhum. O mecanismo de defesa é aquilo que a gente lança quando a gente está perdendo a nossa segurança. Ninguém gosta de ficar exposto. Ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de não ser bom, de não ser bonito, de não ser charmoso. E por mais que se diga e se faça piada sobre a própria imagem, esses são outros mecanismos de defesa. Fazer piada sobre a própria imagem, por exemplo, é um negócio chamado xiste na psicanálise, que vai dizer que tudo aquilo que nos incomoda, na verdade a gente começa a jogar um mecanismo de defesa para que aquilo fique engraçado e não seja feio. Mas a gente está tentando se proteger. Quando é que isso começa? A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho agora da base da psicanálise, que Freud colocou esse conceito. É um conceito que acho que pouca gente conhece, a não ser quem tenha tido contato com a psicanálise, Cris, que vai dizer o seguinte:
O ser humano, a psique do comportamento do ser humano, ela tem três divisões. Ela é dividida em três partes. O id, o ego e o superego. O id, isso resume o nosso comportamento. E aí, quem está assistindo pode ir comentando, vendo se faz sentido isso. Se Freud viajou ou não. O id é a nossa parte instintiva. Todos nós nascemos id. Quando nós somos um bebezinho, nós somos id. O que é o instinto? Se eu quero fazer cocô, eu vou fazer cocô. Se eu quero fazer xixi, eu vou fazer xixi. Se eu quero comer, eu vou comer. Se eu quero fazer sexo, eu vou fazer sexo. É o instinto. Tudo aquilo que é instinto, Freud chamava isso do meu verdadeiro eu. Tudo que é instinto está no id. E o id, ele lança pulsões, que são energias, não estou falando de espiritualidade, são energias físicas mesmo, pulsões, impulsos, para que a gente satisfaça esses desejos. Então, toda vez que você tiver vontade de comer aquele chocolate que você está maluco de vontade de comer, ou de dormir mais do que deveria dormir, de fazer sexo mais do que deveria de fazer, isso é o id. Ele está lançando todas essas pulsões para que você possa satisfazer. O id vive pelo prazer, ele não tem regra, ele é caótico. Quanto mais prazer para o id, melhor. É prazer por prazer. Vou pular o ego, vou para o superego. Depois a gente tem o superego, dentro da nossa psique do comportamento. O superego, a Karina está lembrando aqui, o id é inconsciente. Ele não é consciente. A Karina está fazendo psicanálise também. O id é inconsciente. Não é uma coisa que a gente pensa, eu quero comer o chocolate, eu quero fazer o sexo. Não, ele vem. É aquela vontade inconsciente. Depois nós temos o superego. O superego são as nossas regras. É o nosso juiz interno. Então o id vem e diz assim para nós, ele lança para o consciente. Vai, come aquele chocolate aquele ovo de Páscoa inteiro hoje. Vem o superego e fala, não, não pode, isso é gula. O id vem e lança, vai, dorme com todo mundo essa noite, com 10, com 20, faz o que você sempre quis. Vem o superego com as nossas regras sociais que estão embutidas em nós desde a infância e diz, não pode, isso é pecado, isso é errado, isso é poligamia. O id vem e fala assim, mata essa pessoa, que ódio dela. Vem o superego e diz, não, não pode. Ele é castrador, ele castra, ele tira de você a sua liberdade instintiva. Por que o Vieira está falando tudo isso? Porque no meio do id, do superego, tem o ego. Que não é o ego que a maioria está acostumado a conhecer, né? Não é esse sentido do ego, do cara egocêntrico, não. O ego é o nosso eu, o consciente. Freud nem gostava de usar no alemão a palavra ego, ele usava ich, que em alemão significa eu. Eu. O ego sou eu, o eu consciente, aqueles 10% do consciente, né, que a gente fala. No meio desse impulso, aí você imagina, o ego é o único consciente. É ele que tem contato com o mundo externo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os amigos, com o pessoal do trabalho. E o ego está recebendo a seguinte mensagem do id. Olha, vá, durma até a hora que você quiser, transe com quem você quiser, a hora que você quiser, coma tudo que você quiser. Vem o superego e diz, não, não pode, isso é errado, ele te castra. E o ego está aqui no meio. Esse ego está recebendo ataque de todos os lados. E por que é que eu estou dando todo esse rodeio para chegar nas pessoas agressivas? Porque se a pessoa não tiver esse ego fortalecido, toda vez que o ego é atacado pelo superego e pelo id, toda vez que ele é atacado, que ele se sente incomodado, ele vai lançar um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa podem ser vários. Podem ser choro, pode ser angústia, pode ser ansiedade, pode ser depressão e pode ser agressividade. Então, a pessoa agressiva, ela está num conflito id e num conflito superego e ego gigantesco. Ela está sofrendo. A pessoa que está tentando puxar tapete, a pessoa que está mentindo, que está sendo irônica, que está acabando com o seu moral e está querendo aparecer mais do que o comum, ela não está feliz. A sensação é de que essa pessoa só olha para ela e num determinado momento ela está fazendo isso, mas sabe o que ela está em busca? De preencher e de satisfazer o ego que está num buraco, que está num conflito enorme
entre id e entre superego. Mais do que isso, um passo além, e aí eu já vou passar a bola para o Cristiano seguir. O nosso ego, gente, o nosso ego, ele é formado dos 0 anos de idade até os 7, enquanto nós somos crianças. Por isso que Freud e Jung diziam o seguinte: há crianças feridas em adultos, adultos violentos. Há crianças feridas em adultos agressivos. Porque o nosso ego está sendo formado dos 0 aos 7 anos de idade. E a criança já tem nessa fase esse conflito id. Por exemplo, quando ela quer fazer cocô em qualquer lugar. Vem o pai e diz, não, não pode, segura. Você tem que segurar. E o ego quer agradar o pai, quer agradar a mãe. Ela percebe que se ela fizer o que o pai quer, ela é aprovada. Ela recebe carinho, ela recebe amor, recebe atenção. Não posso fazer xixi em qualquer lugar. Não toca nesse negocinho aí. Não toca no genital, na genitália, né, a criança. Não pode, é feio. Mas ela estava com vontade. Ali já é conflito. O grande problema, e que vai depois gerar muitos problemas na vida adulta, são crianças que têm o seu ego ferido na sua formação. Crianças abandonadas se tornam adultos com medo de abandono. Por quê? Quando você humilha uma criança, quando você abandona uma criança, quando você desfaz de uma criança, ela não tem defesa. A criança não sabe o que está acontecendo. Aquilo fere o ego dela de uma forma tão grande que nunca mais isso vai ser curado. E o ego da criança vai lançar um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa vai se chamar comportamento. Um comportamento agressivo, um comportamento de retirada, uma timidez. Ao longo dos anos, né, pode ser que venha uma doença de pele, pode ser que venha uma ansiedade descontrolada, uma doença de pressão, porque tudo começa aqui. Então a criança ali que ela foi humilhada, abandonada, que ela foi que sofreu bullying, por exemplo, esse ego, ele vai ficar tão ferido, mas tão ferido, que ele vai guardar. Que na psicanálise a gente chama de recalque. Ele vai recalcar. E vai jogar isso pro inconsciente. Só que o inconsciente, ele tem formas de nos fazer saber de que lá tem algum lixo jogado. A gente nunca esquece, gente. A gente sempre joga para inconsciente. Nós não esquecemos nada. Nada da nossa vida. Ah, eu esqueci. Não. Você jogou para o inconsciente, você recalcou. E isso depois vai voltar, sabe como? Em formas de insegurança, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de agressividade. Então, quando a gente olhar para um adulto agressivo hoje, você pode ter certeza que na infância ele sofreu agressividade. Ele foi abandonado. Na infância teve gente humilhando. Teve gente ferindo aquele ego. E na verdade o que ele está tentando fazer é proteger aquela criança. Porque a criança não tem como se proteger. A criança, ela está à mercê dos adultos. Ela não sabe se proteger. Só que quando eu cresço e eu tenho 25, 30, 40, 50 anos de idade, agora eu sei me defender. E eu jamais vou admitir que alguém me humilhe. Só que o que eu estou tentando fazer é proteger aquele buraco que eu tenho aqui. E aí eu faço isso. Uma das formas de se fazer isso é através da agressividade. Tem gente que vai chorar. Tem gente que vai se isolar. Tem gente que vai ser tímido. Tem gente que vai projetar esse buraco no ego com medo de cachorro. Medo de barata. Porque tudo isso são coisas jogadas lá pro inconsciente. E volta depois de alguma forma. Medo do barato, excessivo de barata, medo de rato, medo de avião. Tem alguma coisa lá na infância que se a gente for buscar, esse ego foi ferido em algum momento. O pai não deu carinho, a mãe não deu carinho. Alguma coisa faltou. E aí vem dessa forma, se manifesta dessa forma, naqueles 90% do inconsciente, né, que a gente está dizendo. E não tenham dúvidas de que essa pessoa, quando ela cai em si, ela se arrepende. Só que ela não conhece outra forma de se comportar. Porque ela aprendeu que ao longo da sua vida, o jeito de proteger aquela criança é sendo agressiva. Então ela não é má. Então, quando a gente for pensar em julgar, essa pessoa não presta,
Vamos só parar um pouquinho, porque é só um mecanismo de defesa. O que que essa criança está querendo gritar para esse mundo? O que faltou? É isso, meu amigo. Acho que deixo a Beleza. bola aí para você agora complementar um pouco. Não, acho que você conseguiu resumir de forma bem completa, né, um pouco da percepção que a psicanálise traz e a neurociência traz também um pouco dessa percepção. Acho que assim, todos os sentimentos que hoje temos, todas as nossas reações, elas advêm de algo que estamos sofrendo nesse momento e, é claro, algo que sofremos antigamente, né? Então, a agressividade, com certeza, né? A neurociência, ela traz um pouco mais o estudo fisiológico do cérebro, né? Onde as reações, elas nascem e traz um pouco do histórico do ser humano, né? A agressividade, ela está no histórico do ser humano, ela está enraizada ali, né? E você explicou muito bem o mecanismo de defesa e fuga, né? O corpo, ele se prepara quando você sofre uma reação que está te incomodando, o corpo ele se prepara. Se você está com medo, o corpo ele reage de uma certa forma, né? Se você está sendo ameaçado, o corpo ele enrijece, né? O coração bombeia sangue para as extremidades do corpo. Então isso já é estudo feito, porque ele te prepara para o combate. Então esse histórico o ser humano ele já traz consigo, tá? O que a gente precisa realmente fazer é controlar esses instintos, né? Como você próprio disse, a agressividade em alguns momentos, se bem utilizada, ela pode fazer o bem, né? A raiva em si, ela pode fomentar melhoria, né, no nosso ambiente. É claro que tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? Um outro ponto que você comentou importantíssimo também é da formação da criança, né? Geralmente, isso a neurociência traz de forma muito clara, as pessoas que têm um perfil mais agressivo, e você retratou isso de forma muito completa, elas, de certa forma, foram abandonadas em sua infância. Ou sofreram bullying, ou foram menosprezadas, foram rejeitadas em determinado momento, o que ocasionou isso, né? Esse sentimento de agressividade. Quando eu tiro a pessoa um pouco do desconforto, ela se torna agressiva para se proteger. Então a neurociência fala muito isso. Ela é uma. A gente tem que ter um. Não digo pena, mas a gente tem que ter um sentimento também com essa pessoa, da mesma forma que a pessoa que está sendo agredida. Então É ela também é uma compaixão, né? compaixão. A pessoa é uma vítima também. Ela é uma vítima. Tá? Então, no estudo da neurociência, a gente comenta muito isso, né? Se temos uma preparação para interpretar esse tipo de situação, cabe a nós ajudar essa pessoa. Aí depois a gente comenta um pouquinho de como a gente pode ajudar, né? E como nos ajudar. Se temos essa percepção de que somos um pouco agressivos, como fazer para melhorar, tá? A neurociência, ela estuda também a parte fisiológica, né, o sentimento da agressividade ela nasce no lóbulo frontal, no hipotálamo, e geralmente é por falta de serotonina, tá? É algo que a gente, mais pro final, a gente pode comentar também de como melhorar esses sentimentos, né? De como melhorar a agressividade. Tudo tem tratamento, desde que É. a pessoa aceite, né? Eu lembro que você comentou comigo, Cris, enquanto tem, por exemplo, a psicanálise que vai dizer que ó, vai lançar um mecanismo de defesa, né? E a neurociência consegue explicar isso fisicamente, de que quando a pessoa recebe uma agressividade, né, ou um gatilho ali de que ela precisa se defender, existe toda uma reação física e química no cérebro, né, da amígdala. Queria que você falasse um pouquinho disso, eu acho bastante interessante. A amígdala cerebral, né, onde é estimulado a serotonina, né? Então, geralmente, quando a pessoa entra nesse conflito, né, quando ela está sendo ameaçada, né, esse estímulo cerebral ele acontece e já prepara o corpo para o combate, né, como se a pessoa fosse realmente combater, além das outras percepções físicas que a pessoa tem. É uma briga mesmo, né? Não É é, uma a gente briga. não está usando figura de linguagem aqui. Não, não. É uma briga. Assim como os animais, eles têm esse... Para um animal, você nunca vai conseguir saber se ele está com raiva ou não naquele momento, né? Para o ser humano, sim. O ser humano, a gente consegue perceber se ele está com um momento de raiva e o corpo dele já se prepara para o combate.
né, entre aspas, que é a reação normal do corpo. Tá? É a reação É normal por que o isso que a cérebro... pessoa muda de cor até, né? A pessoa muda de cor. Exato, O olho parece que fica vermelho. Tá havendo uma reação química ali mesmo. A pessoa tá pronta para exatamente. lutar, né? Exatamente. É um mecanismo de luta ou fuga. Alguns, né, praticam a fuga e outros estão preparados para o combate, que seria aí a É. reação agressiva, né, com a outra pessoa que está do lado. É. E tem toda uma questão química, né, Cris? Tem o corpo sente de adrenalina, por exemplo, Sim, sim. que é uma substância que é despejada no corpo quando a gente vai pular de paraquedas. Aí vem a Batimento, adrenalina. exatamente. O batimento aumenta, batimento sanguíneo aumenta, ele já te prepara para aquele combate. Né? Algumas É. pessoas suam frio, né? Então O Nivaldo percebe, colocou que até a voz muda. a voz muda. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de falar em público, geralmente sua frio, né? Começa a tremer, já está se preparando para o combate, né? Ou para o sentimento de fuga ou para o de luta, né? Se ele vai ter que enfrentar aquele momento. Então, assim, são reações. Cada pessoa tem uma reação. A reação física, né, que a neurociência estuda, é o sentimento realmente o estímulo da serotonina, que isso acontece, tá? Então, é um sentimento básico que todo ser humano tem, que traz desde o seu histórico, né? Com uma diferença, né, Cris? Por exemplo, um jogador de futebol, quando ele vai entrar num estádio lotado, né? Aquilo é descarga de adrenalina, de cortisol. Aquilo ele é tomado daquilo. Só que, quando ele está com essas descargas, ele vai gastar energia. Ele vai correr por 90 minutos. O cara que vai pular de paraquedas, ele vai pular de paraquedas. E a pessoa que está sentada numa mesa de reunião, ou que está de frente para o marido, para a esposa, de frente para o amigo, e toma essa descarga. Ele não gasta essa energia. Sim, sim, Essa energia vira o quê? Doença de coração, doença de exatamente. pele, né? Eu Doença no falo, pulmão. por Daqui a isso pouco. que, exatamente, Vê. Por isso que a gente tem que estudar a forma de extrapolar esse tipo de sentimento, né? Então, como a gente estimula? Hoje, o principal estimulante, né, o principal fator de evasão para a agressividade, o mais conhecido, é a atividade física, que vai estimular a serotonina. Então, isso vai te ajudar, né? Porém, isso não é regra, né? Cada um tem uma percepção. Então, por exemplo, né, eu, quando estou muito nervoso ou quando estou, né, muito para baixo, né, aqueles dias que você está um pouco mais depressivo, um pouco mais triste com a situação que a gente está passando, a música tem sido uma válvula de escape gigante para mim, né? O cantar, o tocar um instrumento, é algo que eu consigo, né, extrapolar, né? Eu consigo tirar esse sentimento de mim. Mas isso é cada um, né? Cada um, né? Tem pessoas que conseguem extrapolar através de uma luta, né? Então, a neurociência, o livro que eu estou lendo nesse, ele trouxe um exemplo muito claro, né? Quando você observa um jardineiro, por exemplo, se ele tá ali fazendo buraco para fazer a planta, para colocar a planta, né? Ele está muito agressivo ali. Não quer dizer que ele está sendo ingênuo psicologicamente. Ele está focando o esforço dele para esvaziar aquele sentimento da agressividade que ele tem. Então, as pessoas elas precisam observar isso, né? Se eu estou com um sentimento de agressivo, como eu vou me tratar? Né? O que eu posso fazer para melhorar? Né? De que forma? Tá? Esse é o principal desafio de cada um, né? é, é isso mesmo. É isso. Cris, muitos comentários legais aqui, viu? Olha, o pessoal dizendo aqui, a Beatriz falando, ó, exercício físico, meditação são excelentes para neutralizar as energias. A Karina participando o tempo todo, dizendo que é verdade, que a gente sente na pele mesmo, né, essas reações do corpo. A Ellen, como o nosso organismo é incrível, as ligações entre cada parte é algo surreal. E é mesmo, Ellen. É mesmo. E essas questões que o Cristiano estava comentando, o nosso corpo toda hora, imagine que você esteja com o ego tão fragilizado, mas tão fragilizado, que tudo ofende você. Tudo.
Gente, só se ofende quem tem o ego fragilizado, tá? Sim. O ego frágil, a pessoa se ofende. Quem tem o ego forte, e eu não tô falando de ser egocêntrico, eu tô falando de saber o que é, saber quem você é, o que eu sou e nada me abala. Quem tem o ego forte, decidido, não se ofende. Quem tem o ego fragilizado, tudo ofende. Uma foto ofende. Se você falar um bom dia diferente, ela já se ofende. Enfim, tudo vai ofender. Se outra pessoa faz um trabalho melhor que o seu, aquilo já te ofende. Mas não é a pessoa. É você com você mesmo que não está resolvido. Você não está bem. Você não sabe quem você é. Tem alguma criança lá do passado gritando que precisa de atenção, precisa de amor, precisa de carinho. Tem uma frase de Leandro Carnal que eu gosto muito. Quando alguém tenta me ofender, tem duas possibilidades. Suponhamos, chamei o Cristiano de mentiroso. Cris, você é um mentiroso. Se o Cristiano tem um ego fortalecido, qual é o pensamento dele? Tem duas possibilidades. Um, eu sou mentiroso, portanto não tem por que eu me ofender, afinal eu sou mentiroso. Dois, eu não sou mentiroso. Então não tem por que eu me ofender, porque eu não sou mentiroso. Percebe? Só que só consegue chegar nesse pensamento quem tem o ego fortalecido e quem se conhece. Ninguém consegue ofender quem se conhece. Quem se conhece não se ofende. E Também. aí, é tema até para uma outra live, né, Cris? Mas assim, Sim. se ofendeu, você vai ter que perdoar. Senão aquilo É. vai ficar te amargando. É. Perdoar dá um trabalho, Sim. então é melhor não se ofender. E um ponto importante também, Ivera, é que às vezes a pessoa que está sendo agressiva, ela não percebe isso. Ela não percebe. Então, ela não percebe que a forma que ela está agindo está prejudicando os sentimentos de outra pessoa. E isso é muito grave também, né? Então, a pessoa precisa se autoconhecer, se policiar realmente, né? Com os sentimentos e com as palavras. As palavras machucam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado a forma de agir, realmente, né? É, Eu digo que a agressividade, né, usada para o bem, ela realmente ela traz benefícios, né? Então, por exemplo, eu gosto de receber um feedback de meu superior de forma crítica porque eu quero melhorar. Mas será que todos têm essa percepção de que a pessoa está querendo me ajudar? Então, é isso que realmente a gente precisa tomar certo cuidado, né? Alguns tipos de situação elas podem ser interpretadas como agressividade, mas são para a pessoa melhorar. Então, realmente, a pessoa tem que se conhecer. Tem que se e conhecer será que muito. foi agressivo, né, Cris? Será Exatamente, que... exatamente. Ou você que está com o ego tão fragilizado que tudo fica agressivo? Sim, sim, qualquer palavra, qualquer reação, eu estou sendo atacado. Então, isso é péssimo, né? É, Então, a pessoa precisa se cuidar realmente. Se cuidar. é. Um outro ponto que a gente se propôs a falar aqui é como lidar com essas pessoas agressivas, né? Sim, Como lidar. Então eu estou no trabalho, eu estou em casa e eu tenho uma pessoa agressiva que tá toda hora gritando, ou falando alto, ou usa palavra pesada, quer puxar o tapete, mente, é irônico. A ironia é a principal, viu? Forma de agressividade hoje em dia. Hoje em dia. Eu vi até uma pesquisa de que em ambientes de trabalho e escolar, a ironia é o principal, né? A principal forma de agressividade, é a que mais incomoda. Mas como é que eu lido com isso, né? A primeira coisa que eu diria para uma pessoa que está convivendo com alguém agressivo, alguém tóxico ao seu redor, é parar de focar na pessoa. Não foca na pessoa. A pessoa é desse jeito. Ela tem um problema que ela precisa se cuidar, ela precisa resolver algo interno da criança ferida do passado dela. Dito isso, é hora de você se cuidar. É hora exatamente. de você olhar para dentro de você e pensar o seguinte: por que é que aquele comportamento me incomoda? Porque existe um negócio chamado, na psicanálise, que é chamado projeção. E eu acho isso lindo. Tudo o que me incomoda no outro é porque existe em mim. Será que isso faz sentido? Faz muito sentido se a gente pensar o seguinte: Cris,
nós dois temos um contato em comum na igreja, eu e você. Você é super amigo daquela pessoa e adora aquela pessoa. Já eu não, ela não me desce. É o famoso, o santo não bate, sabe? Já pararam para pensar o porquê isso acontece? Porque é que tem pessoas que amam aquela pessoa enquanto você odeia, enquanto você não desce. Freud dizia que isso se chama projeção. Tudo que nós criticamos no outro é porque existe muito forte em nós. Sim. É Ah, reflexo. aquela pessoa não fala a verdade na cara. Será que você fala tanto a verdade na cara? Aquela pessoa mente. Será que você fala só a verdade? Aquela pessoa ela é irônica. Será que você também não é? Ou não gostaria de ser? Ah, por exemplo, existem muitos estudos que mostram que homofóbicos são tão agressivos com pessoas, com os homossexuais, porque no fundo adorariam ser. Aquilo incomoda. Então, gente, muito cuidado com as projeções. E aí, como é que a gente resolve projeção? Tem uma frase da psicanálise que diz: bateu, doeu, leva para casa que é seu. Vai se cuidar. Porque tem determinada pessoa, aquele perfilzinho tá me incomodando. Você pode ter certeza que tem um pouquinho dela em você. Sim. Vai para casa. E aí eu vou dar um conselho assim que é o básico. Vai para terapia. Sim. Vai se cuidar. Vai buscar autoconhecimento. Você só vai parar de sofrer com aquela pessoa que para você é tóxica quando você se conhecer. E o mergulho em você ele vai ser tão grande, mas tão grande, que você vai chorar. Você vai se decepcionar. Porque você vai perceber que você tem muito daquela pessoa dentro de você. E aí é a hora de você se tratar. Se tratar, porque senão, gente, esse seu ego fragilizado vai gerar cada vez mais mecanismo de defesa. Hoje você está com 20, 25 anos e você está lançando um tipo de mecanismo de defesa. Aos 35, isso vai ser o dobro. Aos 45, o dobro. Os 55, o dobro. Até que isso, a longo prazo, vira um câncer. Vira uma diabetes. Não a diabetes por conta de alimentos, mas a diabetes emocional. Diabetes emocional. Vira uma doença de pressão, dá um infarto. Porque tudo que está no inconsciente tem que sair de alguma forma. Então, busca se conhecer através de terapia, através de leituras, através de meditação, de vídeos de autoconhecimento, mas busque se conhecer para saber o porquê é que aquilo incomoda, aquilo que tem naquela pessoa te incomoda. E vou te dizer uma coisa, quando você descobre o que te incomoda e trata, a sensação de paz ela é tão grande que nada mais passa a te ofender. E aí as pessoas vão dizer assim: pô, você não reage. Pô, por que que você não paga? Não precisa. O mal não está em mim. Eu já me tratei, a doença não está em mim. Eu não preciso pagar o mal como o mal, com o mal. É aquela famosa frase, né, Cris? Bateu aqui? Pode bater aqui. Exatamente, do outro lado. Exatamente. Eu não tenho por que me ofender. Sim. Não tem por que me ofender. É. Então, acho que a indicação para quem está sofrendo com uma pessoa tóxica, uma pessoa agressiva, cuida de você. Sim. Depois que você cuidar de você, aí você tenta, de repente, você vai ter condições de sentar ao lado dela e entender o lado dela. E talvez Exatamente. ajudar. A pessoa, É eu isso. falo que a pessoa precisa estar preparada para isso, né, Vira? Então, algumas coisas podem ajudar, né? Então, por exemplo, ao lidar com uma pessoa agressiva, se a gente já sabe que esse sentimento da agressividade ele adveio, né? De um sentimento de exclusão que ela teve em sua infância, ao você dar atenção para essa pessoa no momento que ela está sendo agressiva, isso fortalece, isso ajuda. Perfeito. Tá? Outros itens também aí podem ajudar nessa lida com a pessoa, né? Evitar contradizer a pessoa no momento que ela está sendo agressiva. Né? Então, a hora que você entra na contradição com a pessoa agressiva, você vai perder. Se você não tiver um conhecimento, né, uma percepção tua, você vai se tornar agressivo também. Então, tem que tomar muito cuidado. É o que você falou.
se conhecer primeiro para depois tentar ajudar a outra pessoa, né? E usar mais a razão do que a emoção. Então, isso é importantíssimo também para lidar com a pessoa agressiva. Então, vários cenários aí a gente precisa ter uma percepção muito fina para lidar com esse tipo de situação, né? É. Cris, eu já tive situações de uma pessoa agressiva, de numa mesa de reunião, ela botar o dedo na minha cara e falar assim: você é um moleque. E na hora, pô, nós somos seres humanos. A minha amígdala na hora, Já né? preparou para o combate. Ah, o sangue, aquilo sobe assim, ó. Já preparou para o combate. É, Aí você respira. A Karina colocou aqui, esse é um exercício interessante, viu? Instantâneo. Minha avó dizia, e depois a neurociência e a psicanálise foi dizer também. Conta até 10. Por que você precisa contar até 10? O Cris fala muito melhor do que eu sobre isso. Quando você conta até 10 e você respira fundo, precisa mesmo, gente. Respira até encher o pulmão. Esse é o tempo que o oxigênio precisa para sair dos pulmões, chegar até o cérebro, a informação sair da amígdala e chegar até a parte consciente do cérebro. Chegou na parte consciente, aí você lembra de quem você é. Chega lá no seu ego. Sai do id, chega no ego. O id vai dizer, mata essa pessoa. Nossa, dá um soco na cara dela. O ego vai dizer, não. Porque você se conhece. Você não é um moleque. E se eu fosse, eu sou um moleque. Aí você olha e pensa, nossa, essa pessoa tá tão incomodada que ela precisou me agredir nesse nível. E aí você olha e fala, pobre, eu preciso ajudá-la a sair dessa situação. Eu não quero gerar essa situação nela. Aí você para, respira e fala, e como eu posso melhorar? Como eu posso te ajudar? Nossa, desculpa, não é isso que eu queria, não é essa informação que eu queria passar, não é essa sensação que eu queria gerar em você. Tem algo que eu possa fazer? Me ensina. Podemos fazer juntos? Você consegue me ensinar? Gente, a relação começa a mudar. Porque você deu atenção para aquela criança. Quando a pessoa está agressiva, Cris, sabe o que é? É aquela criança fazendo birra. Sabe a criança no mercado fazendo birra que o pai não quer comprar? É a birra da criança se manifestando no adulto. Dá atenção para a criança. Cris, continua aí que tá muito legal. Estão muito legais as suas dicas. É, outro ponto importante também é jamais alterar o tom de voz, né? E Vieira é um exemplo desse tipo de conduta, né? Tem uma percepção muito fina disso daí, né? De não alterar realmente o tom de voz, a percepção que você está tendo com a pessoa, né? Então isso realmente faz toda a diferença. E dá atenção, né, Vieira? Acho que conforme você falou, a pessoa ela é carente de certa forma. Então, no partir do momento que você se coloca à disposição para entendê-la e melhorar, é isso que ela quer. Ela quer ser compreendida. É aquela criança que está ferida, né? A criança quer ser pega no colo. Você pega no colo. Tá? Então, cabe a gente interpretar esses sinais, né? Estamos aqui, acho que, para ajudar. Né? Acho que cabe a cada um de nós ajudar esses tipos de pessoa, né? Fica muito claro para mim, né, Cris, que assim, a partir do momento que eu entendo que 90% das ações nossas não são conscientes, são inconscientes, que existem crianças feridas em adultos agressivos, faz sentido eu agredir essa criança? Ao receber uma agressão, vai fazer sentido eu rebater essa agressão? Eu estou gerando mais agressividade, onde é que esse ciclo vai parar? E mais, isso vai fazer mal para mim, porque daí depois essa pessoa vai tentar fazer mais mal para mim mesmo, Sim. né? É o velho amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Veja, você tocou num ponto aí importante, você tocou no ponto de crianças, né? Aqui eu acho que tem vários pais e mães aqui. A neurociência ela estuda também um pouquinho da percepção da formação dos sentimentos, né? E a criança, quando ela tem um pouco de agressividade, a neurociência ela trata isso como um ponto positivo até. Por quê? A criança ela não tem toda a formação sua feita ainda como ser humano. Então, quando ela extrapola a agressividade, isso de certa forma é bom, porque ela está demonstrando os seus sentimentos. Conforme você fala no começo, não vamos confundir agressividade com violência. Né? Quando a criança é violenta, aí já extrapolou demais. Tá? Já é outro cenário, é outra conversa. Mas quando ela tem alguns tipos de demonstração de agressividade, isso de certa forma é bom. É melhor do que
aquela criança que é totalmente fechada, aquela criança que é triste, que ela não demonstra agressividade com qualquer tipo de situação que o pai e a mãe está fazendo. Então, isso é muito pior, porque ela sim, ela está guardando algum tipo de mágoa que no futuro vai desencadear num adulto agressivo, mais Ela tá agressivo ainda. recalcando. Ela Ela tá recalcando. recalcando. É. Exatamente. Ela tá Então, recalcando e isso vai sair. exatamente. Então, como pais e mães, a gente precisa ter essa percepção, né? Se a criança tem algum tipo de situação agressiva, vamos medir. De certa forma, é bom que ela extrapole. Ela está no momento de formação dela ainda. Né? Se É. ela está muito segura dos seus sentimentos, se ela não está extrapolando em nada, é um fator de preocupação. É. O extrapolar estaria no id, né? Estaria no nosso instinto. O não extrapolar nunca estaria no superego. Ó, você não pode, você tem que se comportar, você tem que ser um bom menino, uma boa menina. É, Gente, todo mundo que vive no id acaba virando um psicopata. com certeza. Vive só pelo prazer. Não adianta. Não existe viver só no id. E todo mundo que vive no superego acaba ficando triste, depressivo. Porque só tem regra, nunca tem prazer. Qual que é o ideal? O ideal é negociar. O ideal é viver no equilíbrio. O ideal é se conhecer a ponto de saber dizer o seguinte: olha, o meu id tá querendo que eu durma com 10 essa noite. Que eu coma tudo que tem na cozinha de doce hoje. Ou que eu durma o dia todo, que eu nem trabalhe para dormir. O id que é isso. O superego vai dizer, de jeito nenhum, nunca você vai fazer isso. Qual que é o papel do ego? Não, eu não posso comer todos os doces. O id, todos não dá. O ego, nenhum também não dá. Eu vou comer um, eu vou comer dois. Percebe Uhum. que você negociou, né? Ó, não dá para eu dormir com todo mundo. Mas com aquela pessoa que eu admiro, que eu gosto, eu vou tentar ter um relacionamento com ela sim, né? Se é casado, ou se é namorado, se, enfim, se quer conhecer alguém. Então, negociar, gente. Agora, nunca deixar tanto o seu id como o seu superego se sobrepor ao ego. Por isso que precisa ter um ego muito fortalecido. Porque senão esse ego vai viver em busca de afirmação. Você vai viver querendo aparecer mais do que deveria, porque existe um buraco. Vai querer viver sendo aquilo que não é, porque tem um buraco no seu ego. Vai querer ser autoritário, porque na verdade você acha que ninguém te ouve. O autoritarismo é muito isso, né? Tem muitos que usam de autoridade e você pensa assim, essa pessoa ela é intransigente. Não, não é isso. É que ela, certamente quando criança, nunca foi ouvida. Nunca teve voz. Sempre Sim. mandaram ela. Daí ela cresce e vira autoritária. Então, a pessoa autoritária, que é uma forma de agressividade também, ela quer ser ouvida. Começa a só aceitar sem questionar e depois como disse o Cristiano, né, a validar a ordem dela. Pô, muito bom. É isso. Com o tempo ela passa a te ouvir. Então, são formas que você pode lidar com essas pessoas agressivas que vão facilitar o seu dia a dia, tá? Mas vá para terapia. Terapia é vida. Terapia, se conhecer, gente. Ó, conhece a ti mesmo. É um conselho filosófico milenar. Um conselho bíblico. Examina o homem a si mesmo. Todo lugar manda se conhecer. Não é à toa, né? Não é à toa porque ninguém ofende quem se conhece. Cris, Exatamente. uma outra coisa que a gente se propôs a fazer aqui foi aconselhar quem geralmente é agressivo, né? O que uma pessoa agressiva pode fazer para deixar de ser agressiva? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. A neurociência ela traz mais a parte fisiológica, né, conforme a gente conversou no começo. A serotonina, então, é o principal neurotransmissor do cérebro. Então, a agressividade é um sentimento, então ela é o principal aí, como se fosse veículo de transmissão desse sentimento. Tá? Então, como que a gente estimula de forma fisiológica, física, né, a serotonina? Atividade física é uma delas, né? Então, alguns tipos de alimento. Então, vocês podem pesquisar também alguns tipos de alimento que são ricos em triptofano, isso mesmo. Tomar sol ajuda também na serotonina, tá? E atividades de relaxamento.
E isso já foi comprovado também que auxilia na serotonina. Então, meditação, né, o yoga, enfim, outros tipos de atividade que podem fortalecer. Tá? Além, é claro, dos itens, né, que o Vera já comentou, né, uma terapia, né, porque preciso me conhecer melhor, né, Vera? Acho que a partir do momento que É, eu me conheço melhor, aí que eu vou criar os mecanismos que vão me fortalecer. Assim como a música tem me feito muito bem, né, talvez para uma outra pessoa a música não vai influenciar em nada. Mas uma luta, por exemplo, um Muay Thai vai resolver. Um Kung Fu vai resolver. Andar de bicicleta, eu vou correr. Então depende de cada um, né? Eu preciso ter mecanismos de fuga, de escapar, de extravasar. Né? Então isso depende realmente de cada ser humano. é isso, meu amigo. É isso. E eu vou fazer uma provocação aqui agora, né? Porque a pergunta diz assim, como é que eu posso ajudar a pessoa agressiva a melhorar, né? Se a gente está fazendo essa pergunta, a gente não entendeu nada dessa live até agora, né? Por quê? Porque não é como eu posso ajudar a pessoa agressiva, é como eu posso me ajudar. Sim, Porque nós somos agressivos. sim. Automaticamente, quando a gente fala de pessoas agressivas, a gente está imaginando assim: agora o Vieira e o Cristiano vão falar o que eu posso fazer para ajudar a fulana, o fulano. Não, gente. Ela tem uma característica. Ele tem uma característica. Nós temos as nossas. E nós somos agressivos também. Você pode ter certeza. Você aí do outro lado, você é o agressivo de alguém. Eu sou o agressivo de alguém. Sim. E aí, nós só vamos ter consciência disso quando a gente se conhecer. Quais são os comportamentos que existem em mim que despertam no outro a agressividade? Porque existem comportamentos em mim, em você, que está aí do outro lado, no Cristiano, é, a, a Karina colocou, ninguém é alecrim Ninguém é dourado, de alecrim forma alguma. dourado. Não. Existem comportamentos que despertam no outro a alteração do comportamento deles. Então, é, não é o que eu posso fazer para ajudar o outro, não, gente. Vamos parar de focar no outro. De como o outro tem que fazer, o outro tem que melhorar, o outro precisaria aprender. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? O que eu preciso aprender? Sim. Quando você conseguir ser melhor para você e para os outros, todo o seu redor vai mudar. Tem até uma frase que diz assim: é um paradoxo. Quando eu me conheço e aceito como eu sou, então eu mudo. Isso é um paradoxo, né? Quando eu me aceito e me conheço, aí eu mudo. Aí eu tenho que me aceitar e me conhecer de É novo. Por quê? Porque o autoconhecimento ele é constante. espetacular, né? Então não é o outro. E acho que para a gente ir finalizando, né? Freud dizia uma coisa que eu gosto bastante. Já que a gente está dizendo aí que 90% das nossas ações são instintivas, inconscientes, Freud dizia assim: a única forma que existe de eu dominar o meu instinto é através da inteligência. Ou seja, é através do estudo, da reflexão interna, do pensar sobre o próprio pensar, de se conhecer. Deixo essa pergunta para todos nós aqui. Você sabe quais são os seus traumas de infância? Você sabe por que você tem determinados comportamentos? Por que você age como age? Você sabe por que você gosta mais de vermelho e não de amarelo? Você tem consciência do porquê você gosta mais daquele tipo de pessoa e não do outro? Você tem consciência de que todos os seus relacionamentos amorosos a pessoa tem geralmente o mesmo perfilzinho? E você vive reclamando, pô, só pega o lixo. Você tem consciência de que inconsciente você está escolhendo quase sempre o mesmo perfil? O mesmo sorriso, o mesmo olhar, e de que inconscientemente é por essa pessoa que você se apaixona? Isso é pesado. Isso dói. Sim. Mas tinha um filósofo grego que dizia o seguinte: tem dois tipos de angústia. A angústia que nos deprime e nos deixa para baixo e a gente não levanta dela. Isso é depressão. Mas tem a angústia que bate, que provoca
e que nos faz levantar e buscar melhorar. É esse tipo de angústia que a gente pode tentar provocar nessa live, nessa conversa que a gente está fazendo aqui. Que essas reflexões, essas perguntas batam tão forte em nós que a gente possa ir em busca do que nós somos. É desafiador, é doloroso, é sofrido num primeiro momento, mas é libertador. É o caminho, né, Vieira? É É o caminho. viciante. A gente não pode se preocupar em querer moldar as outras pessoas no nosso perfil. Isso jamais pode acontecer, né? Cada pessoa tem um perfil e a gente tem que respeitar isso. É, é isso mesmo. É só quando a gente entender isso, né, Cris, que a gente vai Sim. conseguir e olhar para nós, né? Sim. E olhar para nós. Aí volta aquela frase: amar o próximo como a si mesmo. Você se ama? Gente, é, eu tive uma aula na psicanálise uma reflexão que a professora fez que me tocou muito. Que ela falou da diferença de amar e de gostar, né? Se eu perguntar aqui agora, você se ama? Todo mundo vai dizer, claro que eu me amo. Me amo. Me amo muito. Mas para se amar precisa se conhecer. E como é que a gente prova isso? A gente sabe que tem gente passando fome na África agora. Porque é que a gente não vai lá resolver esse problema. Porque de fato a gente não ama aquelas pessoas. A gente tem talvez ali uma empatia, um sentimento de compaixão, mas a gente não ama. Agora, se a minha mãe passar fome, se o meu filho passar fome, se o meu irmão passar fome, eu vou fazer alguma coisa porque eu amo aquela pessoa. Porque eu conheço aquela pessoa. Então, você só vai amar aquilo que você conhece. E depois que você se conhecer, vai surgir uma coisa mais bonita do que o se amar, Cris, que é o se respeitar. E eu deixo essa reflexão para nós aqui. Você se respeita? Se respeita a ponto de saber qual é o desejo que você tem, que você gostaria de fazer e ainda não fez? Você se respeita a ponto de não se ofender, de se cuidar? Ó, é tema para outra live. A Com Estela tá certeza. lembrando aqui, ó. Amar mesmo não gostando. É um tema para uma outra live também. Sim. Amar é aceitar, compreender, se conhecer, mesmo não gostando. Eu não gosto do jeito que o Cristiano me trata. Eu odeio o jeito que o Cristiano me trata. Eu não gosto. Mas eu compreendo, porque ele tem uma história, ele é uma criança ferida, que tem um histórico, então eu consigo não ser agressivo com ele. Isso é amar. Ah, mas Vieira, eu tenho que ter amor. Não, amor é outra coisa. Amor é aquele sentimento. O amar é ação. Amar é um verbo. Amor é um sentimento. Amar requer ação. Amor não. Mas o amar requer empenho, dia a dia, esforço, trabalho. Amar é trabalho. Meu amigo, Agradeço, muito hein? bom, viu? Só para finalizar, Vieira, eu falo que os sentimentos nossos, eles têm que ser constantemente reavaliados por nós, né? Eu trago um exemplo muito claro, né, de como eu sou, né? Então, por exemplo, eu vibro muito com as conquistas das pessoas. Então, isso me traz muita gratidão, vibrar com as conquistas, né? E vibrar realmente com uma pessoa que conquistou um carro novo, uma casa nova, que conquistou um projeto no trabalho. Eu vibro com isso. Eu fico feliz, né? Então não é à toa que que eu trabalho numa área de processo, porque eu gosto de talvez ajudar um pouco mais as pessoas a trabalhar menos, né? A produzir mais, a trabalhar com mais eficiência. É algo que me traz realmente uma alegria, né? Então, mas é a mesma percepção que outras pessoas têm comigo. Então, acho que a pessoa precisa se conhecer. É um tema legal para a gente conversar numa outra live também, né? É, Amor, gratidão, são temas bem pertinentes, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, que a gente é, conseguiu dar valor para outras coisas, né? é. É algo que eu estava refletindo hoje, né? A pandemia já passou mais de um ano de pandemia. Então, e a pessoa que está com aquele carro novo na garagem, está com aquela roupa nova, não está conseguindo nem sair de casa. Será que essa pessoa está sendo feliz consigo mesma? Ela está É. demonstrando esse amor para outras pessoas? O que isso, né, trouxe para a pessoa de ensinamento? Né? É um tema bacana para a gente conversar numa outra oportunidade também. É.
Para a gente finalizar, Cris, eu lembrei de uma passagem aqui, de uma história da Bíblia, do líder Jesus, não o espiritual Jesus, que para mim é o grande exemplo de liderança que a gente pode usar. Teve um momento em que os discípulos estavam ali brigando entre si para ver quem iria ser o maior, quem iria ser o líder dos 12, né? E aí chegou um momento que depois de toda aquela briga, Pedro chamou Tiago ali, e aí eles foram até Jesus para falar, vamos ver então quem vai ser o maior. Jesus vai falar, o chefe vai falar, né? Uhum. Eu vejo como se fosse aquele monte de funcionário entrando na sala do chefe. Ah, vamos ver então qual área é mais importante, quem é o maior, né? E eles foram lá perguntar então para Jesus, ó, quem que aqui que é o maior? E Jesus dá uma lição de psicologia, que eu falo que Jesus já era psicanalista, neurocientista, psicólogo, ele era tudo, né? E ele, com a simplicidade dele, ele olha para os 12, se afasta, puxa uma criança e fala assim, ó, o maior é essa criança. E anos depois a psicanálise vem dizer que a criança ainda não tem ego. Quem é o maior? É isso aí. Quem não tem ego. A criança perdoa, a criança aceita. A criança briga uma com a outra ali, meia hora depois está brincando. Não tem maldade, né? Quer ser Tem- o maior? Seja como uma criança. Acho que é isso. É isso Vamos aí. cuidar do nosso ego, ter o nosso ego fortalecido. Vamos Meu cuidar. amigo, obrigado, viu, por essa Eu que conversa, agradeço. por essa noite. Já estou ansioso pela próxima. E na próxima a gente vai ter algum tema bem importante também para tratar aí. E a gente vai fazer uma outra para cantar também, hein, Vera? A gente já faz Vamos, vamos. merchan aqui. A gente canta junto também, viu? Vamos cantar. Vamos cantar. Obrigado, viu, gente, para todo mundo que Eu que acompanhou a agradeço. gente, pelos comentários, gente falando aqui, ó, que é a próxima. Puxa, a gente fica. Se a gente puder ajudar com alguma coisinha, vamos ficar muito felizes. Então, obrigado mesmo, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por terem nos aguentado aí. Perfeito. Vera, obrigado, Valeu, obrigado Cris. a todos. Viu? Forte Boa abraço. noite. Fiquem Um com Deus. salve pro Nivaldo. Olha o Nivaldo aí, ó. Salve pro Salve, Nivaldo. Nivaldo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, Até tchau. mais.